E nesse mais novo episódio de Ainda Recomendo, vamos falar sobre o Google Nest Hub de segunda geração, um display inteligente que fiz o review há 11 meses atrás, quase um ano que o vídeo foi publicado aqui no canal. Será que depois de todo esse tempo o dispositivo ficou melhor ou piorou? A gente vai descobrir isso agora. E se você não viu o vídeo de review do Google Nest Hub, recomendo dar uma passada por lá. A gente falou de hardware, software e dos pontos negativos que eu encontrei. O link para o review vai estar na descrição. E falando nos pontos negativos, no vídeo de review eu tinha comentado que o Nest Hub de segunda geração não tinha suporte a português do Brasil, tanto no controle de voz quanto na interface. A interface não era fluida, os apps eram lentos, as animações eram bem travadas, era como se eu estivesse usando um tablet super barato. E por último, o Nest Hub Gen 2 não era vendido oficialmente no Brasil, então não existia suporte desse dispositivo aqui, garantia nem nada. Mas isso também bloqueava algumas funcionalidades, como o Sleep Sense e os Quick Gestures. E pessoal, posso dizer que mesmo depois de um ano com esse dispositivo e depois de quase 4 anos de lançamento pela Google, posso dizer que nenhum dos pontos negativos que eu comentei foram corrigidos. E digo mais, novos problemas foram introduzidos com novas atualizações. Pessoal, complicado. Mas vamos lá, o Nest Hub Gen 2 é um display de casa inteligente. O intuito dele é ficar sempre ligado em algum lugar da sua casa, onde você possa, por exemplo, chamar o Google Assistant para obter alguma informação, controlar a sua casa, tocar um vídeo no YouTube, uma música no Apple Music, ou simplesmente usar como porta-retrato digital. Tudo isso que eu falei você pode fazer via comando de voz ou tocando na tela e usando a interface. No vídeo de review eu comento que a interface é fácil de usar. Existem indicadores que te dizem o que fazer. O texto é grande o bastante para ver de longe e para mim a parte de software mais legal dele é o porta-retrato. Ele mostra as fotos do Google Fotos e se ajusta de acordo com o conteúdo, então fotos no estilo retrato ainda vão ser mostradas de maneira organizada. Outra coisa boa também que comentei no review é o falante dele. Tem uma boa qualidade de som e como um reprodutor de mídia ele não fica para trás. Inclusive, eu uso ele de vez em quando na hora de dormir para tocar algumas músicas. Enfim, tem vários outros pontos positivos que eu comento sobre o Google Nest Hub. O que me deixou um pouco desapontado é que os pontos negativos que eu comentei não foram corrigidos e também novos pontos negativos foram introduzidos com atualizações. Então vamos lá, sobre o suporte a português do Brasil, tanto com o Google Assistant quanto com a interface. Não foram introduzidos, e eu acredito que o maior motivo disso é a Google não vender e nem dar suporte oficial a esse dispositivo por aqui. A Google tem sim alguns outros dispositivos Nest vendidos no Brasil, mas o Hub Gen 2 não é um deles. Então, eu entendo o motivo da gente não ter esse suporte, mas também entendo que o Google Assistant já está disponível em português do Brasil no Android. Não só no Android, no Nest Mini e no Nest Audio também, que são vendidos por aqui. Então, era só questão da Google habilitar isso no dispositivo. Eu realmente acho que não vamos ver o português do Brasil nesse dispositivo. Já se foram 4 anos de lançamento e até agora não chegou aqui. A Google já tem outros dispositivos mais novos que também não foram lançados no nosso país. Então, tenho zero esperança desse ponto negativo ser corrigido. Sobre a interface não ser fluida, isso ainda continua. Só o ato de você deslizar o dedo na tela, você percebe pequenos travamentos. O único local que eu não vejo esse problema é na função de porta-retratos e em alguns apps. Aqui, o controle é super fluido, mas é só abrir a interface que as coisas já dão uma travadinha. Quando você está dentro de um app, aí as coisas já mudam um pouco. Se eu abrir o YouTube, por exemplo, ele dá ali sua travadinha inicial, mas em instantes você já pode assistir um vídeo, controlar o playback, mudar para outro vídeo e aí tudo funciona muito rápido. No Google Podcasts também, depois que você abrir o app, tudo fica bala. Controle instantâneo. Então, se os apps conseguem ser fluidos, por que será que a interface também não pode ser? Será que a Google não poderia deixar as coisas mais simples ou otimizar a performance da interface? Provavelmente sim, mas depois de 4 anos que esse dispositivo está no mercado e que isso não mudou, eu duvido que vai mudar agora. O último ponto é o suporte aqui no país. Como eu comentei, isso não mudou e funcionalidades como Sleep Sense e Quick Gestures não estão disponíveis por aqui. Mesmo o hardware necessário já estar disponível no display, a parte de software está desativada. Então não dá pra gente simplesmente ativar e usar.
O problema, pessoal, é que essa falta de suporte aqui no Brasil trouxe mais um ponto negativo e mais uma limitação para esse Nest Hub. Se vocês viram o meu review, perceberam que tinham vários apps que eu poderia usar. Tinha o Netflix, Spotify, Pandora, jogos que dava para jogar, apps do YouTube como Music, enfim, podia ir lá na interface, tocar e escolher alguma coisa. Era só arrastar o dedo para cima. Então, pessoal, para quem não está nos Estados Unidos e também não está em um país onde o Google Nest Hub é vendido oficialmente, o acesso aos aplicativos foi removido. Agora, quando eu arrasto para cima, só aparecem alguns controles de configuração. Parece que essa remoção está sendo feita aos poucos, então é possível que você tenha dado sorte e ainda tenha os apps por aí. Se eu pedir para o Google Assistente abrir o Netflix, ele fala isso aqui. Ok, Google, open Netflix. Sorry, I don't know where to play the video. Please tell me the exact name of the screen. Ok, Google, open Games. I don't know, but I found these results on search. Ok, Google, open Spotify. Your music account needs to be linked first. You can do that in the Google Home app. O Spotify e o Apple Music pelo menos ainda funciona. Você precisa linkar sua conta nas configurações. Você só não tem o app para acessar. Você precisa pedir pela voz e aí sim você vai ter algum tipo de controle. Os joguinhos que tinham também já era. Sumiram e não estão mais disponíveis. Quando eu peço para abrir o menu de jogos, ele me traz uma página da web de pesquisa. Então, tipo, o pouco que o dispositivo fazia já não faz mais. Você fica limitado a fazer casting pelo celular para assistir um Netflix ou uma Twitch da vida. Só que tipo, dá para comprar um tablet Android pelo mesmo preço, com uma tela um pouco maior e fazer tudo isso de maneira mais rápida e independente. A única coisa que você não teria é o falante embutido. Uma coisa que eu tentei fazer também foi assistir a Twitch pelo navegador do Nest Hub, mas o controle é tão lento, mas tão lento, que eu mal consegui abrir uma live para assistir. Era difícil até de navegar pelo site, então eu meio que fui deixando o dispositivo de lado cada vez mais. E assim, pessoal, eu entendo a Google querer colocar algumas restrições em regiões que ela não suporta oficialmente, né? Igual o aplicativo do Pandora que tinha antes. Ele é uma rádio dos Estados Unidos, então tudo bem o aplicativo não funcionar aqui. O problema é quando a gente tem aplicativos como Netflix ou Spotify que funcionavam numa boa aqui e eles simplesmente removerem. O Spotify ainda dá para acessar ali, mas o Netflix, nada, não dá para ver nada por ele. O que me leva a uma conclusão por aqui, pessoal. Para que eu vou ter uma tela inteligente se grande parte das coisas que eu quiser fazer, você precisa fazer pela voz? A tela tem sim uma qualidade muito boa, mostra as fotos de maneira organizada e bonita, o cast funciona muito bem e ele é um Thread Border Router para conectar meus dispositivos inteligentes. Mas tipo, não compensa mais eu comprar um tablet Android e um alto-falante Bluetooth? Eu teria o comando de voz em português, poderia instalar um app que funciona como porta-retrato, teria muito mais opções de apps e ainda ia poder controlar minha casa inteligente, até mesmo outras plataformas, só instalando um app à parte. Então, para esse dispositivo, o Google Nest Hub de segunda geração, posso dizer que não recomendo se você for usar ele aqui no Brasil ou em qualquer país que não tenha o suporte oficial. Ele ainda vai ser meu porta-retrato e também meu Thread Border Router para dispositivos Matter, mas na primeira oportunidade que eu tiver para substituir por algum outro dispositivo, eu vou substituir. É super frustrante quando uma empresa remove funcionalidades de um dispositivo, funcionalidades que eu utilizava, que funcionavam no Brasil. É igual o HomePod da Apple, por exemplo. Eu tenho um aqui e ele não é vendido oficialmente no Brasil. Eu não consigo usar o comando de voz em português, somente em inglês, mas consigo fazer todo o resto. Imagina se a Apple chega um dia e começa a remover funcionalidades do HomePod só por não ser vendido oficialmente por aqui. Vai virar um peso de papel. Mas é isso, pessoal, esse foi mais um episódio de Ainda Recomendo. Confesso que foi um pouquinho difícil de gravar porque eu estou sim frustrado com as decisões que a Google tomou com o Nest Hub, né? Eu esperava de verdade que eles tomassem um caminho totalmente diferente. E você, tem o Google Nest Hub Gen 2 por aí? Se importa com os mesmos pontos negativos que eu comentei por aqui ou para você tanto faz? Deixa aí nos comentários pra gente discutir um pouquinho mais. É super importante ouvir o ponto de vista de vocês. E antes de ir embora, não deixe de passar no último vídeo do canal, onde tivemos a segunda parte de montagem do meu NAS. Lá eu explico toda a parte de software que eu usei. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais. Falou!